Ok, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, olha, eu vou ser sincero, eu esperava que esse vídeo fosse um vídeo que eu ia trazer como tema, sei lá, só depois da fase de grupos, tá bom? Aqui pro canal, por causa que, pô, eu pensava, as aparições do Kaiser acabaram, vamos realmente dar um basta de Kaiser. Mas com esse anúncio aí de que o Kaiser deve vir a aparecer no próximo capítulo, eu achei que seria um tópico interessante de se trazer logo nesse domingão de Enem, pra conversarmos e debatermos um pouco sobre. Vamos embora nessa, beleza? Bem, pra começo de conversa, nós não vemos o Kaiser no mangá há exatos 25 capítulos. Há exatos 25 capítulos, passamos 25 capítulos sem o Michael Kaiser, depois de, sei lá, passar, eu acho que é desde os 150, 140 e poucos na Liga Negócio, 149 que o Kaiser é apresentado, né? E tipo, eu acho que nós passamos cerca de uns 150 capítulos com ele aparecendo na obra. Isso é o equivalente a, provavelmente aí, baseado na frequência de Blue Lock, quase 4 anos, beleza? 3 anos e meio, 4 anos, bem próximo disso aí, com o Kaiser aparecendo praticamente todas as semanas nos capítulos, sem o menor dos problemas. Agora nós passamos esse ano praticamente inteiro sem ele aparecer, e agora que ele tá voltando, eu fiquei pensante sobre esse tema. Qual é o futuro do Kaiser na narrativa? Por causa que eu acho que depois que você torna um personagem tão importante, levando ele como subprotagonista durante uma saga que é a maior saga que temos, né, até os dias atuais da obra, você, querendo ou não, cria um pouco de dependência do público para com esse personagem. Jujutsu Kaisen criou uma dependência do público para com o Gojo. Dá pra perceber isso por causa que o período que o Gojo tá selado, a obra não tem hype, beleza? Eu comecei a falar sobre Jujutsu lá no outro canal, eu acho que foi no capítulo 198, 199, e nós passamos, tipo, meses e meses sem muito hype, aquelas batalhas ali nas colônias, tipo, a galera até curtia um pouco, mas era muito nicho, beleza? A galera que tava curtindo. Agora, no momento que Gojo volta, no momento que a luta contra o Sukuna é anunciada, estalar de dedos, beleza? Todo mundo começa a acompanhar Jujutsu Kaisen, vira o hype, vira a febre do momento. Então, querendo ou não, pra mim, né, da minha perspectiva, o Kaiser é o que seria mais próximo do que o Gojo representa pra Jujutsu Kaisen. Você pode querer negar isso, você pode dizer que o Kaiser não tem tanto hype quanto o Gojo. Isso eu vou ter que concordar, mas ainda assim, a verdade é que o Kaiser não pode mais ser olhado apenas como a maioria dos personagens, até porque desde seu início ele nunca foi olhado dessa maneira. Você não pode pensar que o desenvolvimento que vamos ver pro Ness, o desenvolvimento que vamos ver para o Lorenzo, o desenvolvimento que vamos ver para o Banner será do mesmo tamanho do que o desenvolvimento que veremos para o Michael Kaiser. E eu sinto que, assim, esse capítulo que vem pode servir muito bem para nós já termos uma base, beleza? Uma base de como é que vai funcionar esse novo desenvolvimento do Kaiser. Vamos voltar pro capítulo 301 para dar uma refrescada e aí nós dar uma comentada mais sobre esse tema a fundo, ok? O capítulo 301 de despedida do Michael Kaiser, que é intitulado de Desfile, começa com o pessoal da Liga Egoísta meio que despedindo-se, né? Indo embora, metendo o pé dali. Acabou de uma vez por todas, nós damos adeus e ganhamos um foco na estrela da saga, né? O Kaiser pergunta, mas por que diabos você ainda tá me seguindo? O Ness tá calado e ele continua. Já não foi o bastante? O eu em que você acreditava era uma ilusão. Eu sou um lixo. Não tem conserto pro que quer que isso tenha sido. Então cai fora, Ness de merda. E o Ness responde, não, mesmo assim eu vou continuar ao seu lado. Você enlouqueceu? Eu te abandonei e fui vencer, mas perdi pro Yoshi e me humilhei diante do mundo. Eu sou um lixo patético. Então para de ficar zanzando em volta de um merda como eu. Não, eu não vou mais fazer o que você manda. Você não é um lixo. Você é de carne e osso como qualquer outro humano. O meu ego quer que eu... E a última página... A última página que temos do Kaiser é o Kaiser parecendo o Eren Yeager, rangendo os dentes, feio pra... Boy, literalmente, eu acho que passamos a saga inteira vendo o Kaiser bonito, belo pra caramba. Aí os autores decidiram, pelo menos esse último momento aqui, pra ficar na mente da galera, vamos desenhar ele feio? Aí desenharam ele feio pra caramba, porque minha nossa, velho...
Tá só poiqueirinha o Kaiser nesse final aqui da Liga Egoísta. Ele ainda conseguiu um valor realmente muito bom, né? Querendo ou não, eu acho que o pessoal não tem como negar que 400 milhões de ienes saindo da Liga Egoísta tá mais do que ótimo. Mas ainda assim, eu acho que esse Kaiser, decepcionado consigo mesmo, levanta questões no sentido de como é que funciona a partir de agora a dinâmica dele para com o Yoshi. Porque por mais que ele saia por cima no quesito de valor, vemos que a perspectiva dele intrínseca não é essa, né? Não é essa. Também, se formos parar pra pensar quem ganhou mais valor durante a Liga Egoísta, o Kaiser acaba perdendo pro Yoshi, porque o Yoshi começou ela com 0, né? O Kaiser já tinha essa vantagem desde o início e só ganhou, eu acho que ele ganhou mais o que? 100 milhões de valor. O Yoshi saiu completamente do 0. Querendo ou não, eu acho que a dinâmica do Isagi e do Kaiser vai mudar, ok? Vai mudar. Eu sei que todo mundo tá esperando esse próximo capítulo com esse anúncio de que os New Gins vão aparecer, que vai aparecer Loki, que vai aparecer essa galera. E eu acho que do primeiro ver, né? Eu não tinha parado pra pensar muito. Do primeiro ver eu tava meio que na cabeça, pô, o Kaiser vai estar sorridente, o Kaiser vai estar com aquele olhar de egoísmo pegando fogo pra enfrentar o Yoshi e fazer seu nome também, pra ter o acerto de contas com o Isagi. Só que aí eu parei pra refletir, peraí, não foi assim que acabou a Liga Egoísta não, bora dar uma voltada lá. E realmente eu não sinto que é isso que devemos ver nesse próximo capítulo, cara. Eu realmente não vejo o futuro do Kaiser seguindo dessa maneira, onde o contraste entre ele e o Yoshi é o contraste que nós vemos repetidamente em praticamente todos os personagens da obra. Na maioria dos casos, dos rivais que o Isagi foi fazendo pelo caminho, sempre cai na mesmice, né? O estilo de rivalidade que ele tem com os outros. Aí aparece um novo rival, a fandom fica mais interessada nessa rivalidade e assim vai se seguindo. Só que eu não acho que o desenvolvimento que os autores estão planejando para com o Kaiser e sua rivalidade com o Yoshi seja nesse caminho, principalmente porque o Kaiser realmente tá destruído, mentalmente falando, cara. Essa derrota afetou psicologicamente ele. É como se o ego do Kaiser, que nós vimos sempre sendo absurdo ao longo da Liga Egoísta, fosse mostrado no final dela ser de vidro. Um ego que foi construído de forma tão delicada que o simples desestabilizar já fez com que ele fosse totalmente quebrado, destruído, ficou aos cacos. Querendo ou não, pode ser sim que o futuro do Kaiser na obra seja inicialmente, pelo menos, diferente do que nós pensávamos, ele ter amor próprio, ok? Que isso é uma das coisas que falta no Kaiser. Eu acho que a galera não valida isso tanto em Blue Lock por ser um mangá de esporte, né? Geralmente em mangás de esporte nós não paramos tanto pra refletir sobre isso, mas querendo ou não, cara, a falta de um pai de verdade, ou a falta de uma mãe de verdade na construção dos seus primeiros anos de vida faz uma diferença tão grande na maneira como você se enxerga para com o mundo. A falta desse amor paternal, maternal, faz uma diferença tão grande na maneira como você se relaciona com si mesmo, até os seus sentimentos e como você enxerga isso. Querendo ou não, o Kaiser não tem base, né? Querendo ou não, o Michael não tem uma forma de se guiar através disso. E o Ness enxerga isso nele. O Ness compreendeu que ele não precisa ficar sendo maltratado a todo momento, 100% do tempo, pelo Kaiser. E essa relação deles não precisa ser uma de general e soldado, onde o cara fica mandando completamente no outro e pronto. Eu acho que nós começamos a ver nesse capítulo 301 a forma como a relação deles se equilibra novamente e como o Ness vai funcionar como uma espécie de ferramenta para que o Kaiser possa se consertar. O Kaiser é um incrível atleta, mas um ser humano imprestável, inútil. E isso tanto no sentido da forma como ele vê os outros, como no sentido da forma como ele vê a si próprio. Querendo ou não, eu acho que parte-se realmente de si mesmo tudo isso, né? Eu acho que nós não conseguimos culpar tantas ações do Kaiser perante aos outros, ele ficar diminuindo os outros, ele ficar fazendo essas coisas, por causa que isso é resultado de conflitos internos de si próprio, justamente porque ele simplesmente não se enxerga, tá bom? Ele acha que ele é um lixo, ele acha que a única coisa que dá propósito
propósito pra vida dele é ele ser incrível no futebol, e o lado humano dele praticamente não existe, ok? Eu acho que realmente a vida do Kaiser, desde o momento que ele foi tirado da prisão pelo presidente da FIFA, foi focar no futebol e ser melhor e fazer a sua vida inteira ser construída ao redor disso. Ele não tem relacionamentos fora disso, ele não tem nada. É isso que existe pra si, ele só enxerga dessa maneira. E quando ele perde nisso, acabou. O mundo dele tá destruído, ele se vê sem alternativas, além de, claro, se enxergar o pior ser que já existiu na face do planeta Terra. Eu quero muito ver esse próximo capítulo, porque, gente, eu acho que sim, ok? Teremos um Kaiser muito diferente do que é esperado pela galera nesse próximo capítulo aí. O Kaiser animado, vamos voltar com tudo. Eu não acho que vamos ter essa construção saltada, tá bom? O Kaiser vai aparecer nesse capítulo 326 numa situação de o Nez já me mostrou o caminho certo, agora meu ego tá renovado, eu vou querer encontrar o Isagi agora nas oitavas, nas 16ª ou nas quartas de final, e eu vou mostrar pra ele que as coisas estão diferentes. Eu adoraria que esse não fosse o caso, e durante essa saga nós não vamos ver apenas as partidas do Japão e ter foco nelas, nós vamos ver também um pouco da reconstrução do Kaiser, um pouco do Bunny, um pouco do Loki, um pouco desses jogadores que tendem a ser os protagonistas dessa fase, né? Eu quero saber o que vocês acham, gente. Vocês acham que o futuro do Kaiser em Blue Lock é realmente algo mais padrãozinho, algo que normalmente é o que sempre acontece, ou vocês realmente sentem, a partir desse capítulo 301, que os autores planejam fazer algo diferente pra ele, planejam fazer uma reconstrução do personagem, e essa reconstrução pode acabar fazendo com que ele não só se torne um maior atleta do que já é, por ele aprender a valorizar mais os seus companheiros de equipe, como também possa fazer ele... Eu nem sei se isso é possível, ele se tornar um melhor personagem do que já é ao olhar da fandom, porque ao olhar da fandom eu acho que o Kaiser praticamente é o preferido de todo mundo, né? O top 1 de todo mundo. Imagina se esse personagem pode ficar melhor ainda. Ninguém mais alcança ele na obra. Ele vira o Gojo, realmente, de Blue Lock. Vamos ver como isso se desenvolve. Eu acho que realmente o futuro de Kaiser deve ser distinto dos demais. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Tamo junto. Valeu, falou. Nos vemos aqui amanhã pros spoilers. E... Cut!